Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas atualizações sobre o caso envolvendo o Vitor Roque, que a justiça definiu para o jogador do futuro do atleta e também sobre aquele valor, né? Será que ele ficou em 24 milhões de reais? Qual que é o percentual que vai ficar para o Cruzeiro, além também assim, qual que era o valor que o Cruzeiro cobrava e achava justo na justiça, e também sobre uma possibilidade de troca, né, que teve algumas especulações de que o Jajá ou o Zé Ivaldo poderia ficar em definitivo aqui no Cruzeiro. Enfim, quero trazer aqui algumas atualizações e definição desse caso. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa marca de 34 mil inscritos e 300. Falta aí 80 inscritos para nós chegar a essa marca, então conta aí com a ajuda de vocês. Até porque quando vocês se inscrevem aqui no canal, esse vídeo em específico, né, que você se inscreveu, vai ser recomendado para mais pessoas, então você me ajuda a esse vídeo alcançar, né, mais cruzeirenses aqui no YouTube. Bom, só antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês, primeiramente da DG Store, que é essa loja de camisas que mandou essas duas aqui do Cruzeiro. Tem essa outra aqui do Milan que eu quase não mostro para vocês, mas muito bonita também. Eles que trabalham lá com camisas nacionais, internacionais, enfim, gostei bastante da qualidade, e essa tá inclusive com 10% de desconto se você vir aqui pelo Cruzeiro News, tá? Essa aqui toda personalizada com o nome e o número nas costas por apenas R$ 149,90. Se você vir aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter R$15 de desconto. E também essa aqui, que é sem a personalização do número e do nome, por apenas R$ 119 também. Vai lá e fala que veio pelo Cruzeiro News, que vai ter 10% de desconto em cima também desse valor. Então vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá no Instagram deles. Lembrando que foi bem rápido, tá? Eu tô aqui em Curitiba, as camisas chegaram em menos do que 10 dias úteis, então foi bem rápido mesmo. Compra lá a sua para assistir os jogos aí do Cruzeiro da Série A, da Série A pro ano que vem, espero eu, né? É agora aí a reta final da Série B, com as camisas novas do Cruzeiro dessa atual temporada. E também outro recado para vocês da UP Sports Bet, que está com uma cotação interessante para o jogo de amanhã do Cruzeiro contra o Fluminense na Copa do Brasil, né? Eu deixei aqui aparecendo também alguns outros jogos da competição, dando destaque aqui desse jogo do Cruzeiro, o Vitória da Raposa pagando 2,57, bem interessante também. Tem ali às 8h30 Atlético Paranaense e Bahia, amanhã, uma vitória do clube mandante pagando 1,73, e os outros jogos tanto na quarta e na quinta da Copa do Brasil, entre, por exemplo, aí, Ceará e Fortaleza, Goiás e Atlético Goiano, Flamengo e Atlético Mineiro, e também na quinta entre Palmeiras e São Paulo e Botafogo e América. Vou deixar o link aqui então na descrição para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero trazer essa atualização aqui que surgiu já na manhã dessa segunda-feira sobre a justiça, né, que definiu essa rescisão e determinou os valores que o Cruzeiro vai receber, e também do América Mineiro em relação à venda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense, no caso em abril desse ano. Lembrando que o valor total foi de 24 milhões de reais, que era a multa rescisória que já tinha sido depositada desde o dia pelo Atlético Paranaense, e o Cruzeiro alegava que poderia, né, cobrar um valor maior. Não era tão maior assim quanto eu estava esperando, tá? Era um valor bem menor, que eu vou falar aqui com vocês no vídeo, mas assim, a Raposa nem queria receber esse dinheiro por conta de ter essa expectativa de ficar com um percentual maior e até mesmo aumentar esse valor acima desses 24 milhões de reais, onde o Cruzeiro vai ficar com apenas 10 milhões e 800 mil, ou seja, 45% desse valor. O América Mineiro, que detinha 35%, vai ficar com 8 milhões e 400 mil, um valor bem interessante, né, para o América, e o próprio jogador vai ficar com 4 milhões e 800 mil, que era 20% dessa negociação. Se o Cruzeiro tivesse pelo menos ficado ali, se fosse, né, tivesse 100% dos direitos econômicos, tivesse pegado 24 milhões de reais, tudo bem, né? Eu acho que o Vitor Roque vale 24 milhões de euros, mas no final das hipóteses, estando ainda na Série B, o jogador, o Cruzeiro tem ainda um mecanismo de solidariedade. Se fosse 24 milhões de reais, estava tranquilo, pelo menos era um baita dinheiro que o Cruzeiro teria pegado, mas igual nessa circunstância aqui, um pouco inferior ainda aos 11 milhões de reais, é um valor bem pequeno, né? Infelizmente o Cruzeiro ficando com esse valor bem menor, mas o Ronaldo vai ter aí, né, essa opção aí nos cofres para poder pagar, né, algumas dívidas, ou por exemplo, se for investir em uma contratação, eu tenho certeza que o fluxo de caixa não estava esperando contar com essa venda já nesse ano, né, de 11 milhões de reais praticamente. Enfim, então vamos ver aí o que o Ronaldo vai fazer com esse dinheiro. A juíza do caso que determinou, né, então, os percentuais, que tinha essa indefinição ainda sobre o Cruzeiro, sobre o América, então o Cruzeiro ficando com 45%, o jogador 20% e o América nos outros 35%.
restantes, onde no caso nos autos, que era no caso os acordos, né, entre Cruzeiro e América Mineiro, o América era o terceiro interessado nesse caso e apresentou que tinha feito um acordo lá no dia 24 de setembro de 2019, confirmando, né, ter 35% dos direitos econômicos do Vitor Roque, ficando com esse valor aí de 8 milhões e 400 mil reais. O Cruzeiro que estudava, no caso, ter esse aumento antes dessa definição do caso, que seria para 27 milhões de reais. Ou seja, ao invés de 24 milhões, o Cruzeiro estava tentando cobrar os 27 milhões de reais do Atlético Paranaense por conta de 2 aumentos contratuais que teve aqui no Cruzeiro. E até que faz sentido, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês, onde nessa sentença o Vitor Roque inicialmente tinha um salário que ele estava considerando nessa multa de 24 milhões de 12 mil reais por mês. Porém, o Vitor Roque teve aumentos salariais quando estava aqui no Cruzeiro. Eu acho até errado, tá? Porque eles não consideraram isso. O valor dele, primeiramente, nesse primeiro contrato era de 12 mil, porém o Cruzeiro não colocou na CBF. Pelo visto, foi isso. Porque ele teve aumento, no caso era de 12 mil e depois foi para 15 mil a partir do dia 1º de dezembro de 2021, por ter alcançado 5 convocações para o time principal. Então, em dezembro de 2021, o salário dele já era de 15 mil reais por mês e, no caso, lá no dia 1º de abril desse ano, ele concluiu assim, o 5º jogo profissional pelo Cruzeiro no dia 26 de março e ele teve um aumento para 18 mil reais por mês. O Cruzeiro não estava pedindo um valor em cima desses 18 mil, que foi o último contrato. Até eu acho que poderia, tá? Faz muito sentido, mas não foi. Foi a média salarial que ele teve aqui no Cruzeiro para essa cláusula de indenização, que foi de 13.500. Então essa seria a média salarial do jogador nesse período que ele esteve com o contrato aqui no Cruzeiro, ou seja, uma multa rescisória de 27 milhões de reais ao invés dos 24 milhões. Um aumento de 3 milhões de reais, mas pelo menos o Cruzeiro tentou aí aumentar esse valor desse caso, que o argumento não foi aceito pela juíza, que levou em consideração o único registro apresentado perante a CBF e incluso, né, que foi essa cláusula de apenas 24 milhões de reais. Na minha opinião, o Cruzeiro errou bastante. Eu vejo que o Vitor Roque já tinha que ter um aumento, no mínimo ali para uns 25 mil por mês. Já teria uma multa rescisória gigantesca aqui no futebol brasileiro, próximo dos 50 milhões de reais. Quando ele já estava tendo uma sequência interessante pelo time no ano passado. Tudo bem que a expectativa era de que ele não tivesse tantas oportunidades nesse ano, ainda mais quando chegou o Paulo Pesolano. Eu pensei que ele ia jogar no time sub-20, porém, muito pelo contrário, começou a ter muitas oportunidades por aqui e o Cruzeiro não foi veloz, na minha opinião, nessa renovação. Meio que não acreditou que nenhum time no Brasil ia pagar um valor próximo a isso. E eu vejo que realmente o único time que teria condições de fazer um investimento nesse sentido seria o Atlético Paranaense, por ter um dinheiro muito grande em caixa, né? O Atlético tem quase 150 milhões de reais para contratações a qualquer momento que eles quiserem. Então, outros times igual o Flamengo, o Palmeiras, teria que ter um fluxo maior de caixa, que não é tão comum assim, para contratar um jogador de apenas 17 anos de idade, que vinha se destacando na Série B. Eu vejo que o Atlético Paranaense era o único perfil de time no Brasil que poderia fazer essa contratação, e foi o que aconteceu. O Vitor Roque, ano passado pelo Cruzeiro, já teve muito destaque no time sub-17, 21 partidas, 21 gols, jogou 5 jogos no time principal naquela reta final da Série B, contra o Botafogo, quando o Luxemburgo estava aqui, e nesse ano começou pelo time de base na Copa São Paulo com 5 partidas e 1 gol. Logo depois que ele voltou já no Campeonato Mineiro, foi muito aproveitado pelo Paulo Pesolano, com 11 partidas, 6 gols e 1 assistência, sendo 2 desses gols na Copa do Brasil contra o Sergipe. Então, um jogador que chamou muita atenção e foi vendido para o Atlético Paranaense. Por lá demorou ele pegar uma sequência, ele teve ali umas 6, 7 partidas bem ruins antes dele começar a ter mais oportunidades no time principal, no time titular, e até aqui já tem 13 partidas com 3 gols marcados, uma inclusive na última rodada, da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né, que ele fez um gol importantíssimo na vitória do Atlético Paranaense por 2-0 fora de casa contra o Palmeiras. Então, pelo menos o Cruzeiro tem esse mecanismo de solidariedade. Como ele ainda nem tem 23 anos, para o Cruzeiro ter ficado com um percentual maior, acho que o Cruzeiro futuramente deve ficar, se ele for vendido antes dos 23, né? Talvez com uns 2, 2,5%, mas depois pode até diminuir esse valor, porque quando ele completa 23 anos, né, o percentual vai ficar com o Atlético Paranaense até ele chegar nessa idade. Acho que vocês conseguiram aqui entender, mas pelo menos o Cruzeiro tem direito aí a um percentual pequeno de uma venda futura. Não dou ali 2 anos, tá, para o Vitor Roque ser vendido por um valor gigantesco para um time gigante do futebol europeu.
Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou sobre esse caso do Vitor Roque? Se você acha que ele valeria quanto, né? Esse valor aí pro jogador hoje. Que, lembrando, tá? O Vitor Roque nem pode sair, ser vendido para um clube do exterior, porque ele completou 17 anos de idade no mês de fevereiro, tá? Então é um cara aí muito novo mesmo, lá no dia 28 de fevereiro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E até tinha algumas especulações, alguma possibilidade de, por exemplo, o Atlético ter que pagar um valor maior e poder ceder, por exemplo, ou o Jajá ou o Zé Ivaldo em definitivo aqui para a Raposa, porque lembrando, eles estão por empréstimo, porém depois dessa definição, que até foi rápido, né, para se tratar aqui no Brasil, eu pensei que esse caso ia ficar até o final do ano mesmo na Justiça, já foi definido agora no meio do ano. Então, jogadores que, se o Cruzeiro quiser ficar com eles no final da temporada, vai ter que negociar com o Atlético Paranaense, que não é nada fácil, né? Até porque vão querer cobrar um valor bem alto, ainda mais se o Jajá e o Zé Ivaldo continuarem sendo os titulares aqui pelo Cruzeiro. O Jajá, que tem 21 anos, 11 jogos nessa temporada, 2 gols e 2 assistências, não estava sendo aproveitado no Atlético, então acho que ele não seria um valor tão gigante assim, se não aparecer outras propostas. E o Zé Ivaldo, que tem 25 anos de idade, esse sim eu acho que o Atlético pediu um valor alto, tem 16 partidas nesse ano, com uma assistência, titular absoluto ano passado do Atlético, onde fez 50 partidas, 3 gols, nenhum dos dois foram emprestados com uma opção de compra, né, por parte do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. E eu vou deixar aqui essas duas sugestões de vídeo para vocês, os dois que eu postei hoje. Esse aqui do Ricardo Goulart, onde eu falo do jogador que foi oferecido há um tempo atrás aqui para a Raposa. Será que ele poderia chegar no Cruzeiro? E esse outro aqui de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo o mercado da bola da Raposa. Será que o Elvis, meio campista do Goiás, ex-Goiás, né, poderia ser uma boa para o Cruzeiro? Vai lá dar uma olhada. E eu vou deixar aqui o link tanto da DG Store para você comprar aí suas camisas personalizadas, quanto também da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!